Meus queridos alunos, a todos o meu muito bom dia. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a este espaço, né? Mesmo que hoje, por motivo de força maior, não estamos ao vivo em interação, né? Não estamos pela plataforma do Zoom, mas eu quero abraçá-los, tá? Nesta manhã e desejar a todos vocês um bom dia, tá? Muita saudade de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos lá. Nós vamos começar hoje o nosso livro 7, né? Grupo 7. Meu Deus, já estamos caminhando, passamos já metade dos conteúdos que nós temos para estudar no ano letivo de 2020, né? Que bom por isso, que bom que nós temos chegado até aqui, tá? Meus queridos, dando sequência ao nosso conteúdo sobre Ásia, continente asiático, o que é que nós podemos ver deste continente tão importante, né? Nós já vimos algumas características físicas, né? A questão dos planaltos, as planícies, os desertos que existem por lá, os principais rios, enfim. Nós já estudamos as regionalizações do continente asiático, né? Extremo Oriente, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Setentrional. E hoje nós vamos entrar no aspecto mais social, a questão da cultura do continente asiático, certo? Nessa nossa primeira aula, e depois nós estaremos vendo alguns aspectos demográficos de lá, tá? Então, vamos comigo, sejam todos bem-vindos, página 232 do livro 7. Quando nós falamos de cultura, né, as tradições, o que é que nós temos de cultura por lá? Quais são as similaridades desses povos asiáticos? Bem, o maior continente do mundo, onde tem o maior número de habitantes e a maior extensão geográfica, né? É óbvio que eu não posso ter uma cultura homogênea. Nós temos diversas culturas, diversas religiões no continente asiático, que permite que ele seja esse caldeirão, essa efervescência. Isso é bom, isso enriquece, mas ao mesmo tempo, em alguns pontos, né, causa alguns transtornos. Tem algumas questões aí que podem até motivar guerras, disputas territoriais, porque você tem culturas, etnias, línguas, idiomas diferentes em lugares até próximos um do outro. Então, o primeiro aspecto que nós vamos analisar na nossa aula de hoje é a nossa variedade linguística. Por exemplo, se você olhar o alfabeto, né, ou a língua escrita do chinês, o coreano e o japonês, você vai ver que eles se parecem bastante, né? Aqueles tracinhos, negócio assim e tal, né? Se parecem bastante, mas não é a mesma coisa. O chinês escreve de um jeito, o coreano escreve de outro, o japonês ele escreve de outro. E não só apenas pelos alfabetos diferentes, mas você também vai ter dialetos diferentes, idiomas diferentes. Por exemplo, o idioma chinês, por incrível que pareça, algumas pessoas acham que não, mas o idioma chinês é o idioma mais falado do mundo, né? Porque ele fica lá na China. Ele não é o mais, vamos dizer assim, globalizado ou mais espalhado, como é, por exemplo, o inglês ou o alemão, né? Que tem na Alemanha algumas colônias, como o português, que você tem em Portugal, no Brasil, na América, alguns países na África e até alguns países na Ásia, né? Como é o caso de Macau, que fica lá na China. Ele não é tão espalhado pelo mundo como o espanhol, como o francês, né? Mas, como a China é o país mais populoso do mundo, esses mais de 1 bilhão de chineses que falam idioma chinês faz com que nós tenhamos o maior idioma do mundo lá, no continente da Ásia, mais especificamente no país da China. E depois nós vamos ter outros idiomas, como o hindi e o urdu, tá? Além do idioma árabe. Nós vamos ter também, ó, por exemplo, tá aí a Índia, ela tem 197 dialetos ameaçados. Você fala de dialeto, dialeto não é sotaque. Não é como os gaúchos que falam barbaridade. Não é como um baiano, meu rei. Ô professor, tu vai dar aula de hoje, né? Não, eu não estou falando de um sotaque diferente, de uma gíria. Estou falando de um dialeto. Palavras que em um canto da Índia é de um jeito, na outra cidade é uma outra palavra, né? Um outro significado. É como que fosse um outro idioma. Então, só na Índia você tem os seus dialetos, né?
os seus idiomas dentro do país da Índia, e 197 desses dialetos estão ameaçados em desaparecer. Então, você imagina, em um só país, você ter 197 dialetos ameaçados, fora os outros que não estão, fora os outros que estão ali sendo propagados, né? Falados por todos os seus partícipes, tá? Então, só para vocês terem uma noção dessa diversidade linguística que nós vamos ter lá no continente asiático. Quando nós falamos das religiões, olha só, tem aí a questão do berço das religiões. Eu vou ter as principais religiões monoteístas e também as religiões politeístas, né? Vamos lembrar aqui, politeísta vem de vários deuses, monoteísta vem de um deus. Então, eu tenho, por exemplo, o budismo, o shintoísmo, o sikhismo, o judaísmo, o islamismo, e eu quero mostrar a vocês já aqui com o nosso mapa. Tá? Observem que eu tenho a religião budista, né, mais espalhada aqui, ó, na região da China, nessa região, ó, onde se concentra o budismo, certo? Eu tenho também alguns países que são cristãos, como é o caso de Filipinas, Coreia do Sul, certo? Eu tenho os judeus lá em Israel e eu tenho os muçulmanos, ou os islâmicos, né? Além de que eu tenho os hindus, que é aqui nessa região da Índia, ó, Índia, Butão, Nepal. E eu também tenho o shintoísmo, mais especificamente aqui no Japão. É óbvio, gente, que isso não quer dizer que você só tem essa religião em determinado país. É óbvio que se você chegar no Japão, você pode encontrar outros templos de outras religiões, não apenas da religião shintoísta, tá? Mas o que predomina por lá são os shintoístas. Alguns países eles já são mais radicais, né? Como é o caso do Irã, da vida, né? Que ele é uma espécie de país que a lei é uma lei islâmica, né? É uma espécie de califado, né? Creio que nós ainda vamos estudar sobre a religião islâmica, o que é que ela prega, o que é que eles fazem, o que é que eles falam, por que tem aqueles homens bombas e tal. Nós vamos ver tudo isso dentro da cultura deles, tá? Com calma. Hoje é mais essa introdução, certo? E você tem países que eles são mais liberais, mesmo sendo islâmicos, como é o caso da própria Indonésia, como é o caso da Malásia, de Singapura, que eles têm uma predominância de pessoas islâmicas, mas eles também têm adeptos de outras religiões, tá joia? Então, assim, você tem esse caldeirão. Lembrando, tá? Lembrando a todos os senhores que cristianismo, islamismo e judaísmo, são essas três religiões politeístas, eles vêm do mesmo tronco étnico, que são chamadas religiões abraâmicas. Creio que quem, né, mexe com a Bíblia, quem lê a Bíblia, já deve ter lido lá a história do patriarca Abraão, e é de Abraão que surgem os judeus e também surgem os islâmicos. O Alá dos povos islâmicos, para eles é o que nós chamamos de Jeová. Óbvio, eles têm um outro livro, eles têm um outro profeta, que é Maomé, né? Tem todas as suas divergências, né? Afinal de contas, se fosse a mesma coisa, seria a mesma religião, mas não é. Mas a raiz da religião islâmica é a mesma raiz da religião judia, tá? E os cristãos também são de raízes judias. Jesus foi judeu, Jesus nasceu em Israel. E aí os cristãos, por crerem em Jesus como o Salvador do mundo, eles passam a ser nessa nova vertente do judaísmo, que nós vamos chamar de cristianismo. E esse cristianismo está dentro do protestantismo, o ortodoxismo e o catolicismo, né? As igrejas ortodoxas, aquelas que tem mais lá no leste europeu, na Rússia, por exemplo, né, são cristãos. Os protestantes, né, como a Igreja Assembleia de Deus, Sara Nossa Terra, Batista, Presbiteriano, são os chamados protestantes. E você tem também os católicos, né, essas três vertentes dentro do cristianismo. E o cristianismo, né, que é essa religião mais ocidental, que por nós termos um contato maior com ela aqui no Brasil, a maioria de nós somos adeptos ao cristianismo, seja pela vertente católica, seja pela vertente protestante,
né? E a gente acha que o mundo seria só essa cultura, né? Ou que de repente todos têm o mesmo calendário. Nós vamos ver daqui a pouco que não, né? Os povos judeus, por exemplo, têm um calendário à parte, os povos islâmicos têm um calendário à parte, certo? Os chineses têm um calendário à parte também. Então, só para vocês terem uma ideia de como é diferente, de como, quando a gente fala de Ásia, nós estamos falando de uma realidade que é muito contraditória com a nossa. Não é o fato de ser contraditória que é pior, né? O que embeleza uma cultura é isso. Não existe cultura melhor, cultura pior. Não, existem as diversas manifestações culturais que nós precisamos respeitar, né? A todas elas, que nós precisamos admirar. Da mesma forma que a gente acha estranho, vamos dizer assim, um culto budista. Talvez eles também achem estranho um culto cristão, né? Uma prática cristã de ser. Então, cada religião, cada cultura, cada etnia, né? Você olha lá, nós vamos falar já já de culinária. Você diz, como é que eles comem isso? Talvez eles olhem para a gente e digam, como é que eles comem isso também, né? Então, cultura é uma coisa que nós precisamos respeitar em todas as pessoas, tá bom? Me fiz entender isso aqui? Espero que sim, tá bom? E aí também nós vamos ter lá na Ásia algumas concepções filosóficas. As duas principais é o confucionismo e o taoísmo. Atenção, não confundir essas filosofias confucionistas e taoístas com religiões. São modos de pensar, tá? São filosofias daqueles lugares. Assim como nós somos deixe-me ver assim, como eu posso dizer, que nós somos mais adeptos ou mais influenciados pela filosofia de Aristóteles, de Platão, né? Pela República Romana, pela democracia grega, que até hoje, né, tem efeito na nossa cultura ocidental. Quando a gente olha lá para aqueles países, muitos deles, né, eles não aderem a essa cultura, eles não aderem a esse pensamento, a essa filosofia, eles aderem a filosofia confucionista ou taoísta, e até mesmo as duas. E por que não dizer a filosofia ocidental também, tá? Depois vocês podem consultar o professor Marcos, né, o nosso coordenador, que ele com certeza vai ter algo de excelência aí para tratar e discutir com vocês essa pauta, tá bom? E aí, né, nós temos também um tempo que ele é contado de uma maneira diferente. Você pega lá na Ásia, você vai ter calendários diferentes. Como eu disse há alguns instantes, você não tem o mesmo calendário em todo o mundo. Não é o calendário gregoriano. Né? Creio que vocês sabem disso. O nosso calendário, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro, nós chamamos ele de calendário gregoriano. Os calendários lá são calendários próprios de alguns desses países. Por exemplo, os judeus, eles têm um calendário próprio, né? Ele tem uma maneira de contar. Alguns desses calendários, eles são mais determinados pela lua. Por exemplo, já observaram que a Páscoa todos os anos muda, né? A sua data? Por quê? Se eu não estiver enganado, a Páscoa ela é no primeiro domingo após a lua nova do equinócio de primavera-outono, que acontece em março. Que vocês devem saber, né? Eu tenho equinócio e solstício. Então, mais ou menos no dia 20, 21, 22 de março, eu tenho um equinócio de primavera-outono, né? No hemisfério sul inicia o outono, no hemisfério norte inicia a primavera. Então, o primeiro domingo depois da lua nova desse equinócio é a Páscoa. Olha que interessante, né? E isso vai fazer parte do calendário judaico. Por isso que às vezes a gente tem a Páscoa em março, a Páscoa em abril, no final de abril, no início de... Esse ano foi no início de abril, não foi? Dia 8 de abril, se eu não tiver... Deixa eu pegar aqui um calendário para ver. Foi dia 12. Foi o domingo de Páscoa. Ano que vem... não tem aqui dizendo. Quando é que vai ser? Tá aqui. Vai ser no dia 4 de abril.
Ó, esse ano foi dia 12, ano que vem vai ser no dia 4 de abril. Aí você diz, professor, e o carnaval também muda, né? É porque o carnaval ele é 40 dias antes da Páscoa. Lembram disso, né? Que inicia o período da quaresma e tal e tal. Aí já é mais uma outra coisa, né? Cultural, para vocês verem em sociologia, né? Essas manifestações culturais e religiosas do mundo ocidental, nesse caso do mundo cristão. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, é o Sol, a Lua, quem vai determinar, inclusive, algumas das festas do pessoal lá de Israel, do calendário judaico. Um outro exemplo de calendário é o calendário islâmico. Os povos islâmicos, né, lá na região do Oriente Médio, do norte da África, eles também vão ter um calendário próprio. E um outro calendário que nós temos também é o calendário chinês. Creio que vocês sabem, né, os chineses, eles têm 12 anos, né? Eles têm ciclos de 12 anos e cada ano é o ano de um animal. Não sei se vocês já viram isso. Tem o ano do cachorro, o ano do tilho, o ano do sei de que. São 12, de 12 em 12 anos eles fazem esse ciclo, né? E eles fazem toda a comemoração e também é um ano novo que inicia a partir de uma lua lá. Quando tem uma lua cheia, lua nova, não sei qual é o período, tá? É óbvio que não cabe nem a mim como professor, tá? Não sou obrigado a saber e digo a vocês também, tá? Vocês não são obrigados a saber. Ah, professor, comece dia tal. Não, 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 não. É preciso a gente saber, ter uma noção. Se vocês quiserem, é sugestivo entrar com afinco, né, na comemoração desses calendários chineses, caso vocês queiram ser um antropólogo, né, um sociólogo da área para estudar essas culturas chinesas ou a cultura judaica, algo do tipo. Aí você entra a fundo nessas datas específicas. Mas o que é que nós estamos tratando aqui? Uma noção, tá? Para vocês perceberem como você tem um continente tão diverso e como essa diversidade asiática, ela é diversa da nossa aqui no mundo ocidental, né? América, Europa e a África, que teve a questão da África imperialista, né? E eles também passaram a ter muitas coisas determinadas pela nossa cultura ocidental. Depois nós vamos ter também a culinária asiática, né? Eita, professor, carne de morcego, carne de cobra, não sei o quê, churrasco de cachorro, calma, né, gente? Vamos diminuir os nossos estereótipos, tá? Não é só isso que eles se alimentam, não é só isso que eles consomem, tá? Não, 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 não. Vamos melhorar aí as nossas concepções. Ele tem a culinária asiática, ela é muito rica, muito diversa. Tem esses pratos exóticos, né? Língua de cobra, né? Espetinho de língua de cobra, sopa de carne de cachorro, algo do tipo. Tem, não vamos negar, tá? Mas não é só isso. Não vão achando que se você um dia tiver a oportunidade de ir à China, vai ter no cardápio só escorpião, cachorro e cobra para você comer. Não. São festivais específicos, é um período específico do ano que eles fazem essa refeição. Eu tô com um bichinho aqui? Não, tô não. Vamos lá. Aí o que é que acontece? Quando você vê essa culinária asiática, eles são muito do arroz. É uma culinária que é sempre voltada para o arroz, a prática da risicultura. Por exemplo, né? O arroz que é jogado sobre os noivos. É uma prática que vem de lá da Ásia. Creio que todo mundo aqui já fez isso num casamento, né? Até hoje ainda faz, mas quando era criança, jogava e depois catava no chão e jogava de novo, e um jogava em uma criança, jogava na outra, e aquela coisa toda até um cair, chorar, quebrar o queixo, né? Sair sangue do nariz, aquela coisa toda. Eu acho que já aconteceu com vocês, acho que vocês já fizeram isso, tá? Eu não. Então, eu sou uma pessoa chique, eu sou uma pessoa, né, extremamente educada. Tô brincando. E aí, o que é que acontece? Quando a gente olha essa prática de jogar o arroz, para os chineses, o arroz significa prosperidade. Aí, isso há milhares de anos atrás, quando um casal de noivos foi saindo, eles jogaram arroz como um voto de dizer, seja próspero, que o seu casamento dê certo, algo do tipo, tá bom? Por exemplo, o chá. O chá foi inventado lá na Ásia, o chá foi inventado na China. É uma prática que vem de lá, daquela região, tá bom? Então, estes foram os nossos módulos 52 e 53.
essa noção de cultura, culinária, calendário de lá da Ásia, tá bom? Então, vocês vão agora responder o exercício nessa primeira aula e depois vocês assistem outro vídeo sobre a questão da demografia de lá da Ásia, tá bom? Tchau, tchau. Até daqui a pouco no próximo vídeo.